Em nome de Jesus, Pai eterno e soberano, nós te agradecemos. Amém e amém. Missionária Luciana, louvando a Deus com 3 hinos da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a pelear. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer praga. A igreja, eu quero, onde a luta se trava. Aleluia. Na frente me encontrar, até que eu possa, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia. Adorado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Hino de número... Cadê, gente? 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei.
abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Hino de número 400. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Vamos convidar a Yasmin a louvar a Deus com um dos seus hinos. Enquanto ela louva, vamos colher os nossos dízimos e ofertas da casa do Senhor. É muito bom estarmos na presença do Senhor
porque Ele se faz presente em nosso meio e por isso nós estamos alegres. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida. Preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Eu entendi os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca te deixada te ensinou. Quando você pescou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse:
abrindo as nossas Bíblias. Vocês que querem pedidos de oração, o caderno da nossa oração está aqui. Anotar o nome da sua família, de pessoas que você quer oração. Esse aqui é o nosso caderno de oração, tá? Terminando o culto, quem desejar, pega uma caneta e escreva aqui o seu pedido de oração e nós estaremos clamando a Deus ao seu favor. Abra sua Bíblia em João 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. Algumas pessoas nos justificaram hoje que não vão poder estar aqui. O Douglas ainda está com o carro na funilaria. E outras pessoas também, por questão de transporte, não me notificaram que não vão estar aqui. E outros simplesmente não vieram e não avisaram também o porquê, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e nós vamos continuar ensinando, né? A gente só pode cobrar aquilo que a gente ensina, né? Como é que eu vou cobrar aquilo que eu não ensinei? Mas Deus vai nos ajudar a conquistar aquilo que Ele nos prometeu. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. O vento não quer deixar eu ler. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberaídes, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançando-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse mais a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, hoje é a última mensagem em cima do tema em que estamos trabalhando, dor que gera crescimento. E hoje eu quero falar sobre um homem chamado Simão Pedro, ou Simão Bar-Jonas, ou Cefas, ou Kefas, conforme você queira chamar. Nós no Brasil chamamos de Cefas. A expressão é Kefas, mas o correto no Brasil nós chamamos de Cefas. Ele tem esse Pedro, ele tem a mesma raiz, o nome Simão, tem a mesma raiz do nome Simeão, que está atrelada à palavra Shimon, que significa ouvir, ou aquele que ouve, ou aquele que é obediente. Shimon, ou Simão, ou Simeão, é aquele que ouve, aquele que é obediente, é ouvir. Então esse Simão teve o seu nome mudado, mais tarde nós vamos ver aqui também, para Pedro. A palavra Pedro, ela significa fagulhas de pedra, pedregulhos, pequenas pedras. Jesus, quando ele conhece Pedro, ele muda o nome de Pedro. Pedro era filho de Jonas, ou João, porque Jonas era um diminutivo ou um nome abreviado para se chamar João. Então eles chamavam de Jonas. Simão Bar-Jonas. Quando você vê a expressão Bar na Bíblia significa filho de. Então é Simão, filho de Jonas. Em algumas traduções vai estar aí Simão, filho de Jonas. Na minha está Simão Bar-Jonas, tá? Então depende da tradução, mas todas as vezes que você vê na Bíblia o termo Bar significa filho de. Tanto é que o cego Bartimeu, ele não tem nome. O cego Bartimeu é Bartimeu, filho de Timeu. Timeu morreu e ninguém sabia o nome do menino, começaram a chamar ele. Olha o filho de Timeu, filho de Timeu, filho de Timeu, Bartimeu. Quem sabia? Então, o nome dele é Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, irmão de André, discípulo do Senhor Jesus Cristo. André, por sua vez, ele era discípulo de João Batista. E quando Jesus passa, João dá testemunho de Jesus. E a Bíblia diz que tinham 2 discípulos de João que ouviram João dar testemunho de Jesus e logo seguiram Jesus e iam acompanhando. Jesus parou e perguntou para eles: o que vocês querem? Eles disseram: a gente quer saber onde o Senhor mora. E foram com Jesus até a sua casa. E depois disso, André vai até o seu irmão, chamado Simão, Pedro, filho de Jonas, e notifica ele do que viu. Lá em Marcos capítulo 1, 16 e 17, a Bíblia diz que Jesus está passando e vê 2 irmãos trabalhando. Ele olha para eles e diz: vocês, sigam-me. E imediatamente, a Bíblia diz que eles largam o que estão fazendo e seguem Jesus. Jesus naquele dia, ele desmontou 2 empresas. Ele desmontou 2 empresas. Como assim? Me explica. Jonas, ele tinha uma empresa de pescaria, no qual seus 2 filhos trabalhavam na empresa de pesca. Eles pescavam, era como se fosse
companhia, é assim que chama, de pescadores, associação, uma cooperativa. Jonas, ele era dono de uma, e os seus 2 filhos trabalhavam na cooperativa para ele, a saber, Simão e André. Mais lá para frente, Jesus anda e chama mais 2 discípulos. Lucas não é discípulo, Tiago e João, 2 irmãos, os filhos de Zebedeu. Zebedeu era dono da outra cooperativa. E Jesus, ele chama os 2 funcionários de Jonas e os 2 funcionários de Zebedeu. E eles acompanham Jesus como seus discípulos. Mas o que eu quero falar aqui é sobre Pedro. E Pedro, ele sempre foi sanguíneo. Pedro, ele sempre foi estourado. Mas a Bíblia diz que Pedro trabalhando estava quando Jesus o chamou. Irmão, Jesus nunca vai te chamar você deitado numa rede, cochilando e dizendo: não, eu não trabalho porque eu quero viver para a obra. Não, eu não arrumo emprego não porque eu quero viver da obra. Deus nunca vai te chamar assim. Isso, o nome disso não é chamado, é preguiça. Parar depois que Jesus mandou, te chamou, aí viver para a obra é uma coisa. Agora, parar sem Ele ter te chamado, só por parar, é preguiça. Está repreendido. Quem entendeu? Então Jesus, Ele chama aqueles que estão trabalhando, porque através do teu trabalho, você vai desenvolvendo um trabalho, e Ele vai vendo em você características de um discípulo que Ele quer usar. Então eles estavam trabalhando, mas quando Jesus chama, Ele não pergunta: Senhor, tu vai para onde? Tu vai fazer o quê? Te seguir para onde? A Bíblia diz que imediatamente eles param o que estão fazendo e seguem Jesus. O que eu quero dizer com isso é que trabalhe até que Ele te chame. Trabalhe até chegar a hora em que Ele vai dizer para você: chegou a sua hora, agora eu vou te usar. Eu já falei para os irmãos aqui, eu recebi a promessa do que eu estou vivendo hoje em 2012, e eu estava trabalhando, quando Deus usou o pastor Nelson, e falou para mim: olha, chegou a tua hora. Eu fui na empresa, pedi as contas, e vim, porque eu sabia do meu chamado, mas eu não, imagina irmão, se eu tivesse ficado parado de 2012, até 2023, dizendo assim: não, porque Deus disse que Ele tem um chamado na minha vida. Glória. Não, irmão, eu fui trabalhar. E na hora de Deus, no tempo de Deus, Ele disse: é agora, larga tudo e vem. Devemos ter consciência de 2 coisas. Primeira, faça até que Ele te chame. Segunda, quando Ele te chamar, largue tudo o que está fazendo para atendê-lo. Glória a Deus. A primeira coisa que Jesus faz com Simão, Ele chama Simão: Simão, vem. E vem Simão e André, o seu irmão. Chega os 2 na frente dele daí. Aí ele olha para André, bate o raio-x em André, diz: André, tranquilo, seu nome está tranquilo, gostei do seu nome, gostei de você, agora tu, teu nome é Simeão, Simão. Simão significa aquele que ouve, e tu fala mais do que ouve.
O teu nome não faz jus ao teu caráter. Eu vou mudar o teu nome agora. Agora tu é pedra. Tu é duro. É ruim mexer contigo. Tu é Petros. Tu é pedregulho. É complicado mexer contigo, irmão. Quem já tentou carpir um lote que foi entulhado com restante de construção, cheio de pedra, cheio de tijolo? Já tentou? É fácil? Igual na areia, levinha assim? Não é. Jesus está dizendo assim, ó, teu nome não tem nada a ver com o teu caráter, eu vou mudar o teu nome, porque tu é Pedro. E Jesus muda o nome dele. Muda o nome dele para Pedro. Mas aí Pedro, ele mostra um duplo caráter. Abra sua Bíblia em Mateus 16, do 13 ao 17. Jesus está dizendo, olha, quem dizem os homens que eu sou? Aí um diz, olha Senhor, eu passando ali na feira, eu ouvi um falando que o Senhor é Jeremias. Aí o outro, eu já ouvi dizer que o Senhor é João Batista. Aí o outro, não, mas eu ouvi dizer que ele é Elias. Aí o outro, não, mas eu ouvi dizer que ele é um dos profetas. Eles não sabem qual é. Ou seja, o povo está perdido. O povo olha para o Senhor, escuta o Senhor, mas não sabe quem é o Senhor. Aí Deus diz assim, olha, o mundo lá fora pode não saber quem eu sou. Os outros podem não saber quem eu sou, mas e vocês? E vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Simão, que o nome dele é aquele que ouve, ele fala mais do que ouve. Ele já dá um pulo na frente e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus só faltou bater palma para Pedro, irmão. Só faltou bater palma para Pedro e disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque isso não te foi revelado pelos homens, isso te foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Bem-aventurado és tu, parabéns Pedro. Ô Pedro, glória a Jesus, gostei demais de você. Essa palavra aí é vinda de Deus. Aí, irmão, entra uma polêmica aqui, porque tem uma igreja que ele diz que Pedro foi o primeiro apóstolo, o último apóstolo e, portanto, o primeiro papa. Pedro, porque essa expressão aqui, em Mateus 16, 18, diz que Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem entendeu? Aí eles dizem que a igreja está firmada em Pedro, mas não é. Vamos lá, um exemplo. Olha aqui. No português, em todas as línguas, existe a expressão. Olha aqui, quando eu estou com um celular na mão, eu digo, este celular. Quando eu não estou com o celular na mão, eu digo, esse celular. Um exemplo, de quem é esse celular? Né? Esse. Se eu estou com ele na mão, de quem é este celular? De quem é este celular? Aí Jesus Cristo, quando ele usa o termo, ele diz, eu edificarei sobre esta. Como é que está a expressão aí? Essa ou esta? Olhem para a Bíblia. Esta é esta. Então, quando ele fala esta, ele está de posse daquilo que ele está se referindo. Então ele não está falando de Pedro. A pedra não é Pedro, a pedra é ele mesmo. Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos seguindo. Pedro, em Mateus 16, 13 e 17, está sendo usado por quem? Por Deus. Jesus diz: parabéns, Pedro, gostei da sua atitude, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Mas lá no 22 e 23, Jesus começa a dizer aos discípulos, no mesmo capítulo que Pedro começou daquele jeito, pastor João, animado, glória a Deus, Jesus acabou de me elogiar, tô andando por cima das nuvens, estou crentão, estou pegando anjo com a mão, não é a expressão que diz? Estou pegando anjo com a mão. Jesus já está declarando bênção sobre a minha vida. Aí Jesus começa a dizer: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, e eu vou morrer. Jesus Cristo está dizendo para eles: eu vou morrer. Aí Pedro, crentão, cheio de Deus, aí ele diz: epa, tem coisa errada aí no que Jesus está falando. Se ele continuar falando isso aí, o povo vai tudo embora. Eu vou chamar Jesus e vou corrigi-lo, porque agora eu estou crentão, eu acabei de ser usado por Deus, vou corrigir Jesus agora. Chamou Jesus: vem cá, Jesus, rapidinho, Jesus, eu te contar um negócio. Não fica falando não que tu vai morrer, esse negócio aí não vai acontecer contigo não. Aí Jesus, que acabou de dizer para Pedro: quem te usou foi Deus, Pedro, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro no 13 e 17 está sendo usado por Deus, no mesmo capítulo está sendo usado pelo diabo. Quem entendeu? E o que eu acho lindo no caráter de Pedro, o presídio hoje decidiu me ligar, foi com força. O que eu acho lindo no caráter de Pedro é que Pedro não desviou por causa da palavra que Jesus disse para ele. Pedro não desviou porque Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, tu não conheces das coisas de Deus, tu só conheces as coisas dos homens. Irmão, hoje, se Jesus falasse para os crentes do século 21 hoje, olhasse para um obreiro, olhasse para uma irmã do círculo de oração, olhasse para qualquer um crente, presbítero Silvio, e na cara dele dissesse assim: para trás de mim, Satanás, irmão, podia esperar. Ou aquele crente nunca mais voltava naquela igreja de Jesus, e saía ainda espalhando que Jesus era endemoniado. Eu acabei de ser usado por Deus, como é que eu estou sendo usado pelo diabo? Irmão, é a brecha que você abre. Quando você abre a porta para Deus te usar, Ele te usa. Mas se você abre a brecha para Satanás te usar, ele vai te usar. Pedro está mostrando que ele tem caráter. Ele está aprendendo conforme aquilo que vai vivendo. Mas Pedro, ele é um homem de caráter. Irmão, se você só viver de elogio, desconfia. Se não tiver alguém para te chamar e dizer: Binqui, tu errou, então é sinal de que você não tem amigo. De verdade, você não tem amigo. Ou você não tem pastor, ou você não tem encarregado, ou você não tem um líder.
Não é porque eu faço tudo certo, duvido também. Então, irmãos, vamos aprender a lidar com os elogios da mesma forma que lidamos com as críticas. Vamos aprender a lidar com as críticas, melhor dizendo, da mesma forma que lidamos com os elogios. Se o elogio não te faz subir, a crítica também não pode te fazer descer. Se o elogio não te faz sentir o tal, a crítica também não pode te levar à depressão. Quem está entendendo? Uma vez eu ouvi uma frase e eu era crente menino. Pastor, sim, crente menino, daqueles meninos ruins ainda. Eu dizia, eu falo mesmo, porque eu sou sincero. Falo mesmo. Sou sincero. Não, eu não era sincero. Eu era imaturo. Pastor, imaturo. Eu vejo gente dizendo assim, não, eu falo na lata. Mexeu comigo, eu falo na lata. É, pois tu é crente imaturo. Tu é crente menino, neófito. Como assim, pastor? Neófito. Não cresceu, não amadureceu. Me explica melhor para eu entender. Quem fala o que pensa, na hora que quer, é criança. Sim ou não? É ou não é? Então, se você fala o que vem na tua cabeça, você não é sincero. Sinceridade é falar aquilo que se deve falar na hora certa. Não porque eu sou sincero, se o pastor estiver pregando e falar alguma coisa que eu não concordo, no meio do culto eu levanto, pastor, está errado. É porque eu sou sincero. Não, tu é infantil. Você pode até estar fazendo a coisa certa, mas na hora errada. Então vamos aprender, irmãos, que sinceridade é diferente de infantilidade. Eu falo o que penso, continue falando o que você pensa. Só que um dia, eu ouvi uma frase, e alguém disse para mim, olha, não gaste toda a tua coragem falando o que tu pensa, guarda um pouquinho de coragem para lidar com aquilo que você falou. Fale o que você pensa, mas guarde um pouquinho de coragem para lidar com as consequências daquilo que você falou. Irmão, no dia em que eu comecei a lidar com aquilo que eu falava, aí eu vi aonde a porca entorta o rabo. Então, irmão, deixemos de ser crentes meninos, infantis. Vamos seguindo? Eita glória, tem tanta coisa, pouco tempo. As perguntas de Pedro. Pedro fez 2 perguntas para Jesus. Mateus 18, 21. Ele chega para Jesus e diz, Jesus, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar ele quantas vezes? 7? Aí Jesus disse, não, Pedro, mas 70 vezes 7. E alguns pensam, aí faz a conta, quem é bom de conta aí? 70 vezes 7. Tem gente que pensa e diz assim, quanto? 14? 14 mil? Não, mas acho que não dá isso tudo não. 70 vezes 7, vê aí para mim. Quem tiver calculador, quem for bom de conta. Aí tem gente que pensa, deu quanto aí, irmã? 490. Aí tem gente que pensa, não, o fulano de tal errou comigo, eu já contei. Dos 490, agora ele só tem 489. Deixa ele comigo. Aí tem gente que pensa que vai zerando, mas não é assim não, irmão. É toda vez que ele pecar contra ti, está valendo os 70 vezes 7. Ou seja, você sempre tem que perdoar o seu irmão. Foi isso que Jesus quis dizer para Pedro. Pedro, não tem conversa não.
Não tem aquele negócio de dizer, agora ele fez uma coisa que não tem perdão, eu não perdoo. Não tem, irmão. Se você é cristão, você tem que perdoar. Pastor, tem que perdoar. E Pedro faz a pergunta. Pedro, ele interroga Jesus. O que eu acho lindo em Pedro é que ele fala o que pensa, mas quando é corrigido, ele acata a correção. Aí ele pergunta mais: Jesus, deixa eu te perguntar um negócio aqui. E a recompensa para quem te serve? Para quem te segue? Como é que é o negócio aí? Como é que vai ser a divisão dos bens? Aí Jesus vai explicar para Pedro. Irmão, a diferença de Pedro para os outros discípulos é que os outros pensavam, mas não perguntavam. Pedro pensava, perguntava, se estava errado ele era corrigido na hora. Aí os outros só ficavam assim, ó. Era minha dúvida também, mas ainda bem que foi ele que perguntou. Lembra da escola? A gente tinha a dúvida, a professora explicando lá e tomara que alguém pergunte, tomara que alguém pergunte. Aí quando o fulano pergunta, ei, agora eu vou saber. E a professora nunca vai saber que eu não entendi. Era o exemplo dos outros. Mas Pedro, ele fazia perguntas para Jesus. Em Lucas capítulo 22 e 24, em Lucas capítulo 22 e 24, a Bíblia fala que começou uma confusão, um burburinho entre os discípulos. E qual foi a confusão? Um começou a cutucar o outro. Eu imagino o André olhando para Pedro dizendo aí, ou Pedro olhando para André e dizendo assim: André, quem será que é o maior de nós, assim? Quem será que Jesus gosta mais de nós, assim? Quando ele chegar lá no governo, porque até os discípulos de Jesus achavam que Jesus ia ser rei de Israel, assumir um trono aqui na terra. Aí eles começaram a perguntar um para o outro, aí André, e aí, Tiago, quem que tu acha que vai ser? Aí Zebedeu, olha, eu acho que é eu. Aí João, rapaz, eu que encosto a cabeça no peito do homem, tu acha que é quem? Aí começou aquela confusão no meio deles, para saber, Diácono Francisco, quem era o maior dentre eles. Pastor, e o que isso tem a ver com Pedro? Tudo a ver com Pedro. Por quê? Vai lá no 22:31. A confusão começou no 22:34. Aí Jesus Cristo vai pegando eles e vai dando lapada neles por causa da confusão de quem que é maior. Quem que é maior? Quem que é maior? Quem que é maior? Aí lá no 31, ele fala com quem diretamente? Irmão, quem você acha que começou a confusão de quem era o maior no meio dos discípulos? Pedro, irmão, certeza. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, ó, 31 e 32, Simão, Simão. Eu já falei isso aqui, mas não é demais repetir. Toda vez, irmão, na Bíblia, que você vê Jesus repetindo a mesma palavra duas vezes, ou o nome de alguém duas vezes, senta e lê devagar, porque aí vem lapada. Aí vem correção. Aí vem Jesus instruindo alguém. É uma instrução diretamente de Jesus. Ele diz assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para te cirandar, para te peneirar como se peneira o trigo. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos. Aí, irmão, ele diz assim: mas eu roguei por ti, Pedro, mas quando te converteres, no 32 parte B, confirma os teus irmãos. O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Tem muita gente que diz assim:
Satanás pediu para se andar com Pedro e Jesus não deixou. Deixou, irmão. Acha para mim Jesus dizendo que não vai deixar. Ele diz: olha Pedro, Satanás pediu para te peneirar igual trigo, mas eu roguei por ti. Mas quando tu te converter, ou seja, quando tu passar pela peneira, confirma teus irmãos. Pastor, mas e onde é que ele foi peneirado? Começa em Marcos capítulo 14, versículo 29, a peneira de Pedro. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês todos vão me negar. Para cumprir o que está escrito. E Jesus ainda diz: para cumprir o que está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus está dizendo: olha, está escrito, é profecia, vai acontecer. Aí Pedrão, crentão, chega perto de Jesus, pastor João, e diz: essa profecia pode até ser a respeito desses outros aí, porque esses outros aí é tudo mole, mas aqui não, eu vou contigo até a morte, aqui eu não arredo de jeito nenhum. Aí Jesus olha para ele e diz: ei Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Aí Pedro: não, eu não te negarei nunca. Os outros aí, João mesmo, encosta a cabeça no teu ombro, mas eu tenho certeza que na hora que o negócio apertar, ele sai pela tangente. André, meu irmão, gosto muito dele, mas eu conheço, aquilo é covarde. Aí ele diz: eu? Aqui não, aqui eu garanto. Tá bom, Pedro. E Jesus fala isso para Pedro, e Pedro está ali. Mas a Bíblia diz, em Marcos 14, ainda no 14, no 37, que Jesus vai orar, e ele chama os 12 discípulos para orar. Aí ele chega no pé do monte, ele separa 3, ele separa Pedro, Tiago e João para orar com ele. Aí dos 12 ele tira 3 e vai orar. Aí quando ele chega no local de oração, ele se afasta a distância de um tiro de uma pedra e vai orar. Enquanto ele foi orar, os discípulos foram fazer o quê? Aproveitar e tirar um cochilo aqui, já que Jesus está orando ali por nós. Vou dormir. Aí dormindo. Jesus volta. Tem quantos discípulos ali, irmãos? 3. E Jesus fala com quem? Com quem? No 38. Ele fala com Pedro. No 37, né? Fala com Pedro. E diz: Pedro, por que tu está dormindo? Irmão, Tiago estava lá? Estava dormindo? João estava lá? Estava dormindo? Estava. Mas o único que Satanás pediu para peneirar foi? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, não é hora de dormir não, porque Satanás pediu para te peneirar. Aí ele dá um conselho no 38, o que ele diz para Pedro? Vigiai e orai. Para quê? Para não caíres em tentação. Ele diz: Pedro, não é hora de dormir, está na hora de orar, Pedro. Eu acabei de te avisar que Satanás vai te peneirar igual trigo. Jesus fala diretamente com Pedro. Aí a Bíblia diz que Jesus se levanta, depois de ter orado 3 vezes, diz: agora vamos, porque o traidor chega. E quando o traidor chega, acontece que os irmãos conhecem.
Judas Iscariotes dá um beijo no rosto de Jesus. E os homens perguntam: és tu Jesus o Nazareno? Aí ele diz: eu sou. Na hora que ele diz eu sou, todo mundo cai. Bum! Sabe o que Jesus está dizendo? Quando ele disse eu sou, o judeu, ele nunca diz eu sou, porque o eu sou falou com Moisés lá na sarça, e desde aquele dia o judeu não usa a expressão eu sou. Quando ele disse eu sou, é a mesma coisa, ele está dizendo eu sou Deus, e o povo, pum, caiu. Eles levantam, prende Jesus, julga Jesus durante a noite, que era proibido fazer um julgamento durante a noite, era proibido. No outro dia de manhã, sabendo que o que eles fizeram na noite passada era errado, eles se reúnem de novo para condenar Jesus durante o dia, porque não se podia lançar condenação a alguém durante a noite. Jesus é levado, e quando Jesus é levado, ele está ali sendo interrogado. E enquanto ele está sendo interrogado, Pedrão, que lá em João 18:2, enquanto Jesus está sendo preso, ele saca uma espada e vai na orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Irmão, o que que Pedro prometeu para Jesus? O que que Pedro prometeu para Jesus? Eu vou contigo até a morte. Ele saca da espada e vai para cima, irmão. Ele está dizendo: Senhor, agora eu declaro guerra. Declaro guerra contra eles. Por quê? Porque lá atrás, Jesus tinha perguntado: algum de vocês porta espada? Aí vem alguém e diz: Jesus, aqui tem duas. Aí Jesus diz: serve. Aí eu imagino que era Pedro que estava armado, irmão. Quem sabe onde é que está essa passagem que Jesus pergunta se alguém tem espada? Está na Bíblia. Vocês querem que eu mostre? Jesus pergunta: quem tem espada? Aparece um discípulo valentão que tem duas espadas. Ele não só tem uma, não, ele tem duas. Aí na hora que Jesus é preso, porque Jesus pergunta isso antes de subir ao monte, quem tem espada. Na hora que Jesus é Pedro, aí ele diz: opa, é a hora de usar a espada que ele perguntou. Aí é que entra a contradição de Pedro, porque ao invés de Jesus Cristo partir para a briga junto com ele, Jesus diz: vai lá em Malco, cura a orelha de Malco, coloca no lugar de novo, e diz: Pedro, se eu quisesse, o meu pai eu oraria ao Pai, e ele mandaria anjos para me proteger. Aí a mente de Pedro entra em parafuso, entra em confusão, porque ele disse: eu vou até a morte, estou querendo brigar por ele, e ele não deixou. Aí Pedro foge, mas ele foge e fica perto. Jesus está sendo julgado, e ele está ali, debaixo do átrio, numa noite fria. Aquela noite era uma noite fria, irmão. Como é que o senhor sabe disso, pastor, que a noite era fria? Porque a Bíblia diz, lá em Marcos 14, 66, Marcos 14, 66, que Pedro estava debaixo do átrio, se aquentando na fogueira. Se fosse uma noite quente, igual tem aqui em Rondonópolis, aquelas noites quentes, Pedro estaria perto da fogueira? Não, era uma noite fria. Pedro está lá perto da fogueira, aí passa a abençoada ali, a serva, a criada do sumo sacerdote. Irmão, sabe por que a criada do sumo sacerdote reconheceu Pedro? Ela olha para ele e diz: ó,
Esse aqui, ó, estava com eles. Esse aqui estava com eles. Conheço você. Foi você que cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Quem que está acusando Pedro? A criada do sumo sacerdote. Irmão, quem bate esquece, quem apanha lembra. Deve que ela era amiga de Malco. Aí disse assim, ó, foi aquele ali, ó, cortou a orelha de Malco. Ele estava com eles. Aí Pedro, nem sei quem é esse aí não. Jesus? O que aconteceu com esse homem aí? Não sei quem que ele é não. Aí a Bíblia diz que o galo canta. Aí ele vai lá para dentro para o alpendre. Ele sai para o alpendre. Está lá no alpendre. Aí a criada está agoniada. Porque Pedro está lá e ninguém prendeu Pedro ainda. Aí a criada vai atrás e cutuca em um e outro. Está na Bíblia aí, irmão. Ela dizendo, é ele. No 69. Ó, cutuca um e outro, avisa os homens lá, dizendo, aquele ali estava com eles. Aquele ali é um deles. Aí Pedro, não conheço, não sei quem é, esse amaldiçoado, esse bandido, esse ladrão, começou a espraguejar Jesus. Aí ele, não satisfeito, ele diz, eu juro que eu não conheço esse homem. Aí, irmão, é igual nós que é nordestino, irmão. A gente pode sair do Nordeste, mas o sotaque não sai da gente. Pedro era galileu. Aí ele está lá falando, aí os homens dizem assim, ainda no 70, rapaz, tu é deles mesmo, porque até o teu sotaque, até a tua fala, tu é galileu, igual ele, tu é um deles. Aí a Bíblia diz que Pedro, pela terceira vez, diz, eu não conheço esse homem. Aí o galo canta mais uma vez. Aí Pedro se lembra do que Jesus havia dito para ele. A Bíblia diz que Pedro sai e chora amargosamente. Pedro chora, porque ele tinha prometido e jurado para Jesus que estaria com ele e que se todos o abandonassem, ele não abandonaria. E agora ele está negando o seu Cristo 3 vezes. Glória a Jesus. Mas aí nós vamos lá para o texto em que lemos na abertura. João 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Marcos 16, a Bíblia diz que o anjo aparece às mulheres. E ele diz assim, vai, diz aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. O único nome citado pelo anjo dos 12 discípulos é o de Pedro. Irmão, Pedro era discípulo sim ou não? E por que Jesus só cita o nome de Pedro? Vai, avisa os discípulos. Se ele tivesse falado discípulos, já se sabia que Pedro estava no meio. Mas como ele sabia que Pedro estava sendo peneirado igual trigo, ele diz, eu roguei por ti, Pedro, e quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Pedro exercia liderança no meio dos discípulos. Por isso ele diz, vai, avisa os discípulos e diz a Pedro que eu tenho um compromisso marcado com ele na Galileia. Diz a Pedro que eu não esqueci dele porque ele me negou. Vai, diz aos discípulos e a Pedro que eu ainda tenho compromisso com ele. Aí a Bíblia diz que Pedro vai para Galileia. E enquanto eles estão lá esperando, Pedro é agoniado, irmão.
Pedro é sanguíneo. Eu imagino que ele está lá na Galileia, andando de um lado para o outro, esperando. Olha para o mar da Galileia e diz: rapaz, quer saber? Eu vou é pescar. Olha o que Pedro, ele exerce tanta liderança, que a Bíblia diz que quando Pedro diz: eu vou pescar, os discípulos, no 21, versículo 3, diz: eu também vou contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O que Pedro está dizendo, quando ele diz: eu vou pescar, ele está dizendo: quer saber? Esse negócio de ser discípulo, estou desistindo hoje. Quer saber? Esse negócio de seguir Jesus, esse negócio de ser pescador de homem, estou parando hoje. Vou voltar a fazer aquilo que fazia quando ele me encontrou. Eu vou repetir. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia quando ele me encontrou. Pedro estava dizendo: eu jogo a toalha. Eu desisto hoje do meu chamado. Eu estou desistindo hoje de ser aquilo que ele me disse quando me chamou. Ei, irmão, Pedro está desistindo do chamado dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, no versículo 5, grita: filhos! Jesus chama eles de quê? Chama de quê? Ele não chama rebeldes, não? Desviados, não é assim não? Ele não dá bronca nele dizendo: eu não marquei com vocês aqui, por que vocês estão pescando? Jesus dá bronca não? O que ele diz? Filhos. Pegou alguma coisa aí? O que Jesus está dizendo? Está dando certo voltar para o mundo? Deu certo voltar, fazer o que fazia antes? Imagina ele dizendo: deu não, senhor. O negócio está enroscado aqui, a gente não conseguiu pegar nada. Aí Jesus diz assim: para mostrar que vocês sem mim não são nada, nada vocês podem fazer, eu vou mostrar a diferença quando eu estou com vocês. Lançai a rede para a direita. E eles lançam. E a Bíblia diz que 153 grandes peixes são apanhados naquela noite. E quando ele chega, Pedro chega, que João diz para Pedro: Pedro, é o Senhor, eu conheço ele, é ele. Aí Pedro pula na água, porque a Bíblia diz que ele estava nu. Muitas das vezes na Bíblia nós lemos, o fulano estava nu, o Marcos correu nu, que é o menino que corre quando alguém puxa o lençol dele, ele corre nu quando Jesus está sendo preso. Algumas tradições dizem que era Marcos, João Marcos, porque somente no Evangelho de Marcos está escrito isso. Isaías, alguém diz que ele andou nu, pregando, profetizando, um período de tempo nu. Mas nu aqui, irmãos, não é totalmente nu, pelado, não. É porque eles tinham uma roupa, igual a gente tem roupa de baixo, tem cueca. Eles andavam somente com a roupa de baixo. Então Pedro estava somente com a roupa de baixo. Por isso ele pula na água. Ele não estava nu literalmente, só para os irmãos entenderem. E ele vai nadando, irmão. Estou dizendo que Pedro é agoniado. Os outros tudinho vão de barco. Ele vai nadando. Quando chega na praia, tem o quê? Uma fogueira. Primeiramente tem uma fogueira. Tem peixe e tem pão. O que Jesus quer dizer para ele? Irmão, quando você chega em um lugar e aquele lugar te traumatiza, todas as vezes que você se encontra num cenário igual àquele em que você foi traumatizado,
te traz à memória o trauma que você viveu. Se você sofreu um acidente de carro em uma certa região, todas as vezes que você passa por ali, você lembra do acidente instantaneamente. Pedro sai da água, a primeira coisa que ele vê é uma fogueira e Jesus. O que ele lembra? Ele se aquentando na fogueira e a menina dizendo: tu é um deles, e ele dizendo: não conheço. Jesus está dizendo: aonde você foi ferido, o trauma que te feriu, que te machucou, eu vou te curar agora. A Bíblia diz que os discípulos se aproximam, comem pão, se alimentam, e depois de ter comido, está todo mundo de barriga cheia, todo mundo de barriga cheia. Jesus olha para Pedro e diz: está cheio, Pedro? Encheu a pança? Ô Jesus, comi, hein? Agora vamos conversar nós dois. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Aí Pedro diz: Senhor, eu te amo. Mas Jesus, ele não chama Pedro de Pedro, ele chama de Simão Bar-Jonas. Por quê? Por que ele não diz Pedro? Porque Pedro foi o nome mudado quando ele se tornou discípulo de Jesus. Jesus chama ele, ele vem como Simão, mas serve Jesus como Pedro. Mas ele abandona Jesus, nega Jesus 3 vezes, e depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele diz: eu vou largar tudo e vou pescar, vou voltar a ser pescador, vou voltar a ser o mesmo Simão, filho de Jonas. Aí Jesus vai lá em Pedro e diz: Simão Bar-Jonas, velho homem, tu me ama mais do que esses? Aí eu imagino Pedro lembrando, César, imagino Pedro lembrando dele chegando perto de Jesus, dizendo assim: Jesus, os outros aí podem tudo te negar, mas eu? Aí Jesus diz assim: e aí, Pedro, e aquela conversa lá que tu me ama mais do que os outros, tu ainda acha isso? Aí Pedro: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: então Pedro, volta a fazer o que você estava fazendo quando eu te deixei. Aleluia. Aí ele diz de novo: Simão Bar-Jonas, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí ele diz de novo: Simão, tu me ama? Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro? Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Para cada vez que você cair, eu tenho um perdão preparado para ti. Aleluia. Para cada vez que você pecar contra mim, eu tenho um perdão reservado para ti. Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus faz Pedro confessar o seu amor por Jesus 3 vezes. 3 vezes ele disse: não conheço, desconheço, amaldiçoo ele, eu juro que não conheço. E Jesus faz ele dizer 3 vezes que ama ele. No português, para a gente encerrar, no português, você vai sempre ler: Pedro, tu me ama? E Pedro respondendo: Senhor, tu sabe que eu te amo. No português é assim. Mas no grego, você vai ler que Jesus pergunta para Pedro. Quem aqui sabe que no grego existe vários nomes para amor? Existe o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor que temos por Deus.
Existe o amor filion, que é o amor de amizade. Existe o amor eros, que é o amor de um homem com uma mulher. Existem vários adjetivos para se referir a amor. Jesus, quando pergunta a Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? Aí ele usa o termo agapau. Agapau é amor sacrificial. Ele está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu morreria por mim? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele não usa o termo agapau, que é o amor sacrificial, o amor de quem morre por Jesus. Ele diz: Senhor, eu te amo, fileu. Fileu é amor de amigo. Aí Jesus vai e pergunta para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Usa o termo agapau. Aí Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E usa o termo de novo, fileu. Aí Jesus vai e desce até o nível de Pedro. Aí Jesus pergunta para ele: vem cá, Pedro, tu me amas com amor filéu, com amor de amigo? Aí Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabe que eu te amo como um amigo. O que Jesus está demonstrando aqui? É que ele vai até nas profundezas, ele sai do aprisco, ele vai até o charco de lodo, enfia a mão lá para te buscar. Ele diz: já, Pedro, que tu não tem forças de vir a mim, eu vou até você. Oh, aleluia! Ele está dizendo: Pedro, eu vou ser teu amigo até você conseguir me amar com amor sacrificial. A Bíblia diz que Jesus sobe e é arrebatado aos céus, e Pedro é batizado com o Espírito Santo em Atos 2. E Pedro vai ser martirizado por Nero. Nero toca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. 2 homens são presos: Paulo, cidadão romano, preso, morre degolado. Simão Pedro, preso, judeu, morre crucificado. Amor sacrificial. Aí a Bíblia diz que Jesus, que Pedro, os historiadores dizem que Pedro, Jesus já havia profetizado lá em João 21, como Pedro iria morrer. Ele diz: hoje, Pedro, tu te cinge como quer e vai para onde quer, mas um dia te cingirão e tu serás levado para onde não queres. Aí a Bíblia diz: e isto dizia para se referir a que tipo de morte ele glorificaria a Deus. Pedro está sendo levado para ser crucificado, e ele começa a pedir para o homem que iria crucificá-lo, dizendo: ei, eu quero morrer pelo meu Senhor. Tá bom, você já vai ser crucificado, mas eu quero te fazer um pedido. Eu quero mostrar para ele que eu amo ele com um amor agapau. Aleluia. Se coloca de pé. Eu quero mostrar para ele que eu amo ele de uma forma diferente. Naquele dia eu não consegui dizer para ele que eu amava ele com amor sacrificial, mas hoje eu quero me entregar como um sacrifício vivo diante do meu Senhor. Mas quando forem me crucificar, eu não sou digno de ser crucificado igual ele foi. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Aí eu imagino lá no céu
Jesus olhando para a terra, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, e ele consegue olhar para o céu e dizer: Jesus, eu te amo com amor agapau, eu me entrego por amor de ti, aleluia. Jesus esperou até Pedro estar pronto para se entregar por inteiro. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado e Pai querido, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Tua palavra foi ministrada, Pai eterno e soberano, e nós sentimos a Tua presença neste lugar. Pai eterno e soberano, tem muitos Pedros que se afastaram, tem muitos Pedros que voltaram às redes, voltaram a pescar. Pai eterno e soberano, eu não sei se eles estão ao alcance do som desta voz, mas eu quero declarar a todos os Pedros que se perderam, que voltaram a pescar, que voltaram a fazer o que faziam antes de te encontrar, que o Senhor está chamando, que o Senhor está chamando, que o Senhor está chamando, e o Senhor está dizendo: vinde como estás. Se não consegue me amar com o amor sacrificial que me amava antes, me ame como um amigo e eu serei o teu amigo. Oh, eu não sei o que aconteceu contigo, eu não sei se você foi ferido, eu não sei se te machucaram, eu não sei se te apedrejaram, te caluniaram, mas Deus está dizendo hoje: volta para casa, e eu te farei de novo pescador de homens, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai eterno e soberano, eu oro pelos teus filhos que vieram aqui esta noite e ouviram a tua palavra. Pai eterno e soberano, despede-os em paz para os seus lares. Livra, Pai, de todo acidente, de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos e todos digam